Boa noite, irmãos. Que a graça de Jesus, o eterno Salvador, enche o nosso coração com o poder do seu Espírito neste momento. Que Deus possa nos dar a quietude a seus pés, toda a reverência à sua palavra, à sua presença, para que possamos ler e meditar a palavra de Deus, este sagrado livro, que é a palavra dele escrita. Nós estamos meditando no Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 3. Nós vamos abrir, quero que os irmãos abram, convido os irmãos a lermos a palavra dos últimos versículos, verso 13 ao 17, onde o evangelista narra sobre o batismo de Jesus Cristo, filho de Maria. Mateus capítulo 3, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Senhor, enche o meu coração, encha-me de Senhor, para transmitir com fidelidade a tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós nesse momento. Fala, Senhor, queremos e precisamos e devemos te ouvir. Então, Santo Pai, enche-nos da tua graça, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, para mim, especialmente ou particularmente, está sendo muito bom isso que nós estamos fazendo, indo, melhor dizendo, de capítulo em capítulo, versículo por versículo, meditando neste evangelho. Mateus, a palavra toda, né? Não tem como nós escolhermos, mas Mateus é um livro que fala muito ao meu coração, muito mesmo. E nós estamos desde o início, comecinho do livro, e estamos caminhando. O propósito é ir até o final do livro. Se Deus quiser, nós faremos isso, com a graça dele. E nós estamos aqui nesse texto, e esse texto mostra, observe bem, o início propriamente dito do ministério de Jesus. Como que Jesus inicia o seu ministério? Jesus já estava com 30 anos de idade. Até aqui ele ficou como filho em Nazaré, ajudando a mãe a criar, a educar os seus irmãos mais novos. Ele aprendeu a profissão do pai, carpinteiro. Possivelmente o pai havia falecido já há vários anos atrás. Mas agora Jesus assume a missão para a qual ele de fato veio a esse mundo. Nós devemos sempre lembrar que a palavra de Deus nos ensina que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ou seja, ele é o nosso Deus,
o nosso Deus. Porém, em Maria, através da Virgem Maria, o Espírito Santo deu fez essa ação sobrenatural divina de fazer com que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, pudesse se tornar feto e do ventre de Maria se tornar homem. Perfeitamente homem. Então, em Jesus Cristo, meus queridos, nós vemos as duas naturezas de Cristo. Nos evangelhos, nós vemos isso claramente. Jesus nunca deixou de ser Deus e agora ele começa também a ser homem, perfeitamente homem. E ele veio a esse mundo para isso, para que, como homem, ele pudesse cumprir a justiça de Deus com a sua própria vida, dando-se em nosso lugar por causa do nosso pecado. Então, nós estamos em Cristo, ou Cristo veio para realizar a obra de Deus na nossa vida, a obra da redenção em nosso coração. É Jesus que nos salva. E nos salva como? Pagando o preço do nosso pecado. Quando Deus criou o homem, ele disse para o homem: não coma, porque se você comer desse fruto, você morrerá. Nós conhecemos bem a história lá do Éden. Eles comeram, eles morreram. E com eles toda a descendência humana, toda a raça humana, inclusive você e eu. E por isso nós já nascemos pecadores, já nascemos mortos, porque o preço do pecado é a morte. Essa é a justiça divina. Jesus, sendo Deus, isso não aconteceu com ele, porque sendo Deus, ele nunca pecou. Ora, se ele nunca pecou, ele não teria que morrer. Mas ele veio e não pecou para morrer no seu lugar. E ele, antes de morrer, antes de chegar à cruz, ao Calvário, ele viveu pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, mostrando o caminho da salvação através das cidades de Israel por onde ele passou. Ele escolheu seus apóstolos, ele pregou o Evangelho, ele curou enfermos, ele contou a história, ele ensinou, ele fez tudo o que nós sabemos que está escrito aqui. Aqui, o batismo dele é o que dá início ao seu ministério. Jesus havia sido circuncidado quando ele nasceu, ao 8º dia. Lucas narra isso. Porém, agora, ele cumpriu a sua missão, ou melhor, a sua obrigação religiosa da circuncisão, porque ele era judeu. Agora, ele dá início a uma nova fase, uma nova religião, uma nova postura diante de Deus. Qual é? A religião do cristianismo. É exatamente aqui o ponto inicial do início do cristianismo. Essa religião que tem 1/3 da população mundial nos nossos dias. O judaísmo é a religião de Moisés, é a religião que adora o nosso próprio Deus, porém não aceita Jesus Cristo como Messias, como nós aceitamos. Para os judeus, Jesus foi apenas um grande profeta, não é o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, como nós cremos, porque eles entendiam que o Messias não podia ser pobre, nem fazer o que ele fez, desobedecendo o sábado e assim por diante, né? Nós conhecemos bem a questão judaica
com Jesus. O fato é que quando ele morreu injustamente, e quando ele ressuscitou, as pessoas camuflaram a ressurreição de Jesus, e esse fato permanece até o dia de hoje. Há muitos fatos históricos que mostram e que ensinam a respeito do Jesus homem, do nosso Salvador. Mas por que eu entendo que aqui é o início do cristianismo? Porque observe bem, o versículo 13 diz: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de ser de que João o batizasse. Ou seja, João Batista veio como precursor, veio para preparar as pessoas para receber o Messias. Vimos isso no domingo passado. Então, Jesus está na Galileia, está em Nazaré, em Cafarnaum, e ele agora vai lá no Rio Jordão, onde João estava batizando, para que João pudesse batizá-lo também. O batismo de João, aqui diz claramente, é um batismo para arrependimento. Como Jesus é Deus, como Jesus nunca pecou, então Jesus não teria que batizar para arrepender. Ele não tinha nada que se arrepender. Mas por que Jesus, então, se batizou? O batismo de Jesus não foi para arrependimento. Foi apenas um sinal que Jesus se coloca ao lado da minoria dos fiéis e que deu seu apoio à obra de João. Além disso, era a unção sacerdotal de Jesus, o cumprimento da cerimônia descrita em Êxodo capítulo 29. Êxodo 29 é quando Deus instrui Moisés a consagrar o sacerdote Arão. E essa consagração do sacerdote passava pelo banho de água, lavagem com água. Está lá em Êxodo 29, verso 7. Verso 2, desculpe. E então, o sacerdote tinha essa cerimônia, esse ritual. Quem é Jesus? É o sumo sacerdote. É o sacerdote maior. O que é a função do sacerdote? A função de intercessão, de se colocar entre Deus no céu, o homem na terra. O sacerdote é quem pode, biblicamente, teologicamente, levar a Deus as orações do povo. O povo não tinha esse direito de entrar ao Santo dos Santos. E até hoje é assim para os judeus. Até hoje, a religião judaica não permite que as pessoas se cheguem diante de Deus, ao trono de Deus. Jesus veio, o véu se partiu no ato da sua morte e dá, então, essa liberdade de todos nós adentrarmos ao Santo dos Santos. Ou seja, todo cristão é um sacerdote. Todo cristão tem a liberdade, o poder de adentrar ao Santo dos Santos, a real presença de Deus, estar e falar diretamente com o Senhor nosso Deus. Então, o batismo de Jesus nos ensina esses detalhes. Na cerimônia de consagração do sacerdote, dentre outras questões, ele deveria ser lavado com água. Jesus, o nosso sumo sacerdote, por isso foi batizado. Então, esse é o primeiro ato do ministério de Jesus. E este também foi o primeiro ato de divergência entre o judaísmo e o cristianismo. Jesus foi circuncidado como judeu e foi batizado como cristão. Então, ele dá início à religião que ele veio para
digamos, fundar, né? Então eu gostaria de observar com você alguns detalhes aqui, alguns exemplos, alguns aspectos diferentes nessa solenidade do batismo de Jesus. Fechou sua Bíblia? Abra novamente aí. Observe comigo. Primeiramente, o versículo 15 fala a respeito de algumas razões por que Jesus foi batizado. Razões do batismo de Jesus. Não está escrito aí, mas, como já disse, ele foi batizado não por ele, mas pelos seus pecados. Nós vivemos em Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, o batismo de João foi o batismo do arrependimento. E João batizou a Jesus no seu lugar. Jesus estava ali representando todo o cristianismo, toda a sua igreja, todo o seu povo. Também foi para justificar e valorizar a mensagem de João. João Batista estava realizando um ministério maravilhoso, importantíssimo. E então Jesus vai até ele e mostra a importância do que ele estava fazendo. Também foi para instituir o batismo como rito da sua igreja. Observe bem, a cerimônia do batismo, ela tem o seu valor. Você, quando se tornou um cristão e quis ser membro da igreja do Senhor Jesus, você passou pelo batismo. Não foi isso? Então, todos nós devemos observar esse grande detalhe. Dar exemplo ao povo foi uma das razões porque Jesus foi batizado. O batismo em si, queridos, indica o fato de que o batizando, a pessoa, está deixando uma vida velha e entrando numa nova vida. Então, é um significado, é um simbolismo, que quando você se batiza, ou se submete ao batismo, recebe o batismo, é batizado, você está virando uma página da sua vida. Eu não sei quantos dos irmãos se lembram exatamente do dia do seu batismo. Talvez não se lembra a data, mas se lembra como isso aconteceu. E isso é de grande importância. Grande importância. Muitos homens não se lembram a data do seu casamento, né? Mas as mulheres normalmente se lembram do dia do seu casamento, porque esse dia para as mulheres é um dia muito importante. Assim também, queridos, todos nós cristãos devemos lembrar inteiramente, completamente, sempre do dia do nosso batismo. Eu não me lembro o dia que eu fui batizado, porque eu fui batizado com alguns dias de vida. Mas eu me lembro perfeitamente do dia da minha profissão de fé. Aquele dia está guardado aqui e eu nunca esqueço. Eu fiz a minha profissão de fé com 18 anos de idade, na Igreja Presbiteriana Central de Anápolis. O pastor que me batizou foi o reverendo Aristeu Pires, que foi pastor aqui na Nacional também, há algumas décadas atrás, e ele foi o meu pastor durante 10 anos. E eu fui privilegiado, porque eu fui fazer a minha profissão de fé sozinho. Só eu fiquei super orgulhoso com aquilo, né? Tinha 18 anos, um garotinho, todo sererepe, e Deus me abençoou. Desde então, nunca deixei de crer em Jesus. É importante a gente guardar essa data. Devemos ter por ele, pelo batismo, o maior respeito. Jesus fez isto quando ele vai ao Jordão para ser batizado. Não devemos exagerar na sua importância, como alguns entendem, quer que o batismo tenha toda a importância na salvação. Se não for batizado, não está salvo. Absolutamente, a Bíblia não ensina isso, como também o contrário. Não devemos desacreditá-lo. Como já disse, o batismo tem o seu lugar dentro do cristianismo. É um rito, é uma cerimônia que dá início, é o início da nova postura de vida cristã.
é a marca, assim como o casamento para o casal. É dali para frente que você mudou a sua vida. A vida do cristão começa no batismo. É ali que começa a nossa fé praticada, né? Não devemos administrar o batismo, ou a pessoa não deve se submeter ao batismo em presença de toda a congregação. Desculpe, não receber o batismo diante de toda a igreja é o mesmo que dizer, não dou muita importância para isso. Entende? Você fala, não precisa batizar não. Eu sou crente e pronto, acabou. É verdade. Lá no céu, certamente, possivelmente, tem muitas pessoas que nunca foram batizadas. Mas isso não é o regular, não é o normal. O normal é, quem está lá no céu passou pelo batismo, foi batizado. E Jesus foi quem instituiu este sacramento sagrado, né? Sacramento ordenado pelo próprio Cristo, não deve ser tratado deste modo, ou seja, deixa para lá, não importa. A admissão de um novo membro no seio da igreja de Jesus, na igreja visível, quer seja jovem, quer seja velho, é dar motivo de grande alegria e deve dar lugar a fervorosas orações da igreja, da pessoa, do batizando. Ou seja, é de fato uma grande atitude ou um grande valor para nós o batismo, como o foi para o nosso Salvador. Se não fosse, ele não teria saído da Galileia, ir ao Jordão e ser batizado por João Batista, nem tampouco João Batista estaria ali realizando a sua missão, seu ministério. Um outro aspecto a respeito dessa solenidade do batismo de Jesus, aqui em Mateus 3, é a presença da Santíssima Trindade. Você vê isso aí? Nós entendemos, cremos em Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Observe que nesse texto nós vemos claramente a presença da Trindade excelsa. O Filho está sendo batizado, concorda? O Espírito Santo está presente, descendo como pomba, vindo sobre ele. Está bem claro aí? Não está? E também a presença do Deus Pai, quando ele fala, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, nesse momento de início do ministério do nosso Salvador. Percebe isso? Que o Deus triuno, o Deus eterno, o Deus único, o Deus verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, está presente no início do ministério de Jesus, mostrando o apoio das três pessoas juntos para realizar esse ministério extraordinário. A voz que o Pai fala, ela veio dar a este ato uma solenidade excepcional. Concorda com isso? Porque o que ele diz são palavras, devem ser entendidas como palavras admiráveis, instrutivas para todos nós. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer. Essa palavra, essa expressão, em quem me comprazo, significa tenho todo o meu prazer. O prazer do Pai estava inteiramente voltado para o Filho, que estava ali sendo batizado naquele momento. Assim como os pais que amam seus filhos e que no momento da sua formatura, digamos, né? Pouco tempo nós tivemos aqui formatura de alguém e os pais se voltam inteiramente para aquele momento ali. O momento do casamento de uma filha, momentos assim,
momento do batizado de um filho, de uma filha, momentos como este, é quando os pais se voltam inteiramente para aquele momento e aquilo é todo o prazer do pai e da mãe. É isso que Deus está expressando aqui. É isso que o Deus Pai está dizendo da sua alegria, do seu prazer na pessoa do seu filho. E mostrando e revelando que o filho veio exatamente para demonstrar, através da sua própria vida, o seu grande amor por cada um de nós. O amor do Pai pelo Filho, que o acompanha em todos os momentos, está descrito nessa palavra que o Pai deixa bem claro aqui. Deus ama o Filho, Deus ama você, Deus ama a cada um de nós. E o seu amor, o seu prazer está voltado para cada um daqueles que creem nele e na sua palavra. E aqui está mostrando o seu prazer na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o divino Salvador, o escolhido desde a eternidade para levar a cabo a obra da redenção, da salvação na vida de todo aquele que nele crê. Jesus é o nosso Salvador, é aquele que veio para isso. E é importante, minha irmã, é importante, meu irmão, que nós tenhamos isso muito claramente em nosso coração. E que a nossa fé esteja realmente voltada para esse fato tão extraordinário. É aqui na declaração do Pai que há a proclamação de que o aceita como mediador entre ele, o Pai, e os homens. Porque o pecado criou este grande abismo entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Mas Cristo veio e lá na cruz ele une, ele é o mediador, ele faz essa ponte de ligação entre o homem e Deus. Jesus veio para isso e ele faz isso. Ele anuncia ao mundo que se compraz em aceitá-lo como substituto de cada um daqueles que nele creem. Então, queridos, o momento do batismo de Jesus também tem essa expressão. E tudo isso que nós vemos aqui nesses versículos, tão pequenos, tão rápidos, nos mostra que esta solenidade deve ser observada por nós como um fato extraordinário, sobrenatural, poderoso, amoroso e justo e bom, como exemplo para a nossa fé, para todos nós. Quando você encontrar alguém que esteja se preparando para se batizar, lembre-se de mostrar para ele o exemplo de Jesus. É aqui que começa, de fato, esta cerimônia do batismo, o valor do batismo para o cristão. Nós devemos ser gratos a Deus, porque Jesus é justo e justificador de todos aqueles que nele creem. O nosso Deus, ele é justo, ele nos justifica e nós somos justificados em Cristo Jesus. Nós devemos guardar essas palavras em nossos corações. Elas encerram em si mesma, não em nossos pensamentos profundos, com paz, gozo e consolo para todos nós que buscamos refúgio em Jesus Cristo. Então, eu quero convidar os irmãos a nos alegrar e a sermos gratos, pecadores cheios de gratidão a Deus, que nos considera justos, porque fomos justificados na pessoa do seu Filho. Que Deus possa dar a cada um de nós, meus irmãos, a compreensão por que Jesus foi batizado. Qual o valor do batismo de Jesus? O que isso tem a ver com a minha própria vida, com a minha fé, com a minha religião? Qual a importância do batismo para mim? São interrogações
que cada um de nós devemos estar buscando a resposta, a explicação, a compreensão na sua própria palavra. E eu espero que você que veio aqui hoje possa sair com muitas dessas interrogações respondidas, esclarecidas na sua própria vida. Que você seja, de fato, uma pessoa que entende por que você é um cristão e por que você se batizou, qual a importância do batismo para você e qual é o valor, por que Jesus passou por esta cerimônia lá no Rio Jordão. Qual a importância de tudo isso? Então, é aqui que inicia propriamente dito o ministério de Jesus. Quando foi, como foi, em que momento foi que Jesus começou a exercer o seu ministério? Foi no seu batismo, quando ele foi batizado por João Batista lá no Rio. Amém?